Primeiro, eu quero agradecer a todos o privilégio, né, principalmente a você, de estar aqui falando para a comunidade judaica. Eu fico pensando assim, meu Deus, o que eu vou falar para a comunidade judaica que tem um representante na minha vida, assim, maravilhoso, né? O Feuerstein foi uma pessoa, assim, eu acho, eu tenho até dificuldade de falar foi, porque ele é tão presente na minha vida até hoje que o passado não cabe muito, sabe? Então, eu conheci o Feuerstein indiretamente quando eu estava fazendo psicomotricidade, com uma professora maravilhosa também aqui de Brasília, que ficou sabendo do judia, ficou sabendo do primeiro curso dele, que foi em São Paulo, que era dos representantes dele do ICELP, né? Em São Paulo, e ela falou com tanta empolgação, com tanto envolvimento, que eu falei, nossa, terminando esse curso aqui, o próximo eu já sei qual é. Eu vou ter que fazer esse curso de PEI, Programa de Enriquecimento Instrumental, que é um programa de desenvolvimento da inteligência. E aí, eu fui até lá, fiz o curso e assim, gente, eu, eu fiquei apaixonada nas primeiras aulas, sabe? Porque é um curso que reorganiza a sua maneira de pensar. É, esse curso, ele dá desde do é uma proposta em que você vai fazendo os trabalhos em relação da aprendizagem e, ao mesmo tempo que você faz os trabalhos, você se engaja no movimento de aprender, você descobre como você aprende, ao mesmo tempo, você descobre a forma mais adequada de trabalhar suas habilidades, você descobre uma. Você é orientado para perceber uma série de questões emocionais que se envolvem a aprendizagem, então você caminha e prospera e desenvolve toda essa área e na minha percepção mudou tanto a minha vida pessoal como a minha vida profissional, porque como é programa de enriquecimento, né? Então, assim, enriqueceu a minha vida em vários aspectos, tá? Me tornou uma pessoa muito mais capaz de autossuperação. Logo que eu voltei do primeiro curso de PEI, eu já estava começando com a psicomotricidade, trabalhar em consultório. Então, eu fiz um grupo de adultos jovens do consultório e trabalhava também na Secretaria de Educação e eu fiz um grupo de crianças na Secretaria de Educação. E eu estudava assim, uma média de 4 horas para aplicar uma página de 40 minutos, 50 minutos, no máximo 1 hora. Então, dá para perceber que o trabalho é muito diferente do trabalho feito em sala de aula aqui no Brasil. Eu precisava, conhecer muito o trabalho, precisava entender muito da metodologia para poder reproduzir aquilo de uma maneira que eu considerasse satisfatória. E eu comecei primeiro com esse grupo de adultos. Cada vez, se no curso que eu fiz em São Paulo eu já saí apaixonada, cada vez que eu aplicava com os adultos, eu também saía deslumbrada. Por quê? Porque cada vez que esses adultos começavam a se conhecer, começavam a perceber como eles funcionavam e começavam a entender o próprio processo, e a própria metodologia tem uma aplicação em que tudo que você faz no momento de aprendizagem, você vai transcender a um momento para além daquela de sala de aula, para um momento da sua vida, certo? Então, eles voltavam a cada semana com relatos especiais sobre como eles já tinham, em determinadas situações, conseguido mudar determinados comportamentos, mesmo que fossem microcomportamentos, um comportamento é difícil de mudar. E essa percepção clara de que eles estavam andando me empolgava cada vez mais. Com as crianças, eu trabalhei na Secretaria de Educação, a gente montou um grupo, eram 10 crianças, eu trabalhava numa escola parque. A escola parque aqui em Brasília, essa escola parque atendia 5 escolas. Então,
eu combinei com a minha diretora que a gente daria 2 vagas para cada escola. Então, imagina, eles pegaram os meninos mais difíceis ou com mais dificuldade para colocar nesse grupo. E eu, então, fiquei com 10 crianças comprometidas na percepção da escola. E trouxe e comecei a aplicar. Gente, eu era um esforço enorme para mim, eram as primeiras vezes que eu estava aplicando, eu saía da sessão, né? Parecia que eu tinha sido atropelada por um trem, de tão cansada, porque eu tinha que ficar muito atenta a tudo que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, era extremamente gratificante, porque na dinâmica das crianças, eles iam se envolvendo, eles iam participando. Eu tinha um menino que era hiperativo, né? E ele dava muito trabalho na escola, mas eu percebi que ele, na verdade, ele era muito inteligente. Então, eu fui, ao mesmo tempo que eu mediava os outros, eu mostrava para ele como ele deveria conduzir o trabalho dele, e ele começou a fazer tudo muito rápido. Então, ele virou um mediador comigo. Eu conversava com ele, mostrava, e eu falava: olha, você só pode fazer perguntas, não pode dizer a resposta. E eu aprendi tanto com esse menino, gente, vocês não imaginam. Aquele menino fazia umas perguntas assim inéditas, e eu ficava, ao mesmo tempo que eu estava ali mexendo com ficava de olho nas perguntas dele para ver se ele estava fazendo direitinho. Eu falava: eu vou aprender com esse menino, que menino inteligente. E ele enriqueceu também muito o meu trabalho. E foi uma pena, porque depois de um ano de trabalho, mudou o governo aqui em Brasília, o governo anterior acabou com o projeto. Isso é uma coisa muito comum aqui no Brasil, infelizmente, né? Os pais ainda entraram com pedido na secretaria para continuar com o processo, mas realmente não conseguiram. Eles chegaram a entrar na secretaria com todo um documento mostrando as melhoras, tudo mais, e encaminharam. Eu recebi 1.000 elogios, gente. Aquilo virou um livro cheio de elogios, mas infelizmente sem um aval para continuar. E aí, esse projeto se encerrou, né? Mas na minha vida, já tinha acontecido uma mudança absurda, assim, uma percepção, um enriquecimento da minha visão em relação ao mundo, em relação à aprendizagem, em relação a todas essas dinâmicas do conhecer que foi revolucionário. E eu tenho uma história, assim, doce para contar dele, né? Num dos meus cursos que eu fiz, um dos professores, eu não lembro mais quem foi, mas ele contou essa história de quando o Feuerstein tinha mais ou menos uns 8 anos. Ele ouviu uma conversa do pai dele com um amigo. E o pai dele, muito preocupado, porque o filho não conseguia aprender a ler. E ele, assim, muito chateado, muito triste, porque ele queria muito que o filho lesse a Torá. E o filho não sabia ler. E o Feuerstein ficou super ali, super empático, super comovido, né? E com muita compaixão, 8 aninhos de idade, colocou na cabeça que ensinar o menino a ler. E, e ensinou. O menino aprendeu a ler com ele. Aí ele conta uma história que ainda também é bem engraçada, porque aí o menino já sabia ler, ou foi assim, super satisfeito da proeza dele, contente com o que tinha conseguido fazer, né? E o pai dele, então, conversou com o amigo de novo. Aí o amigo disse assim: agora eu posso morrer feliz. Aí o pai ficou desesperado, que ele tinha feito uma besteira. Ele tinha falado que agora podia morrer. Então, mas o que me deixa mais emotiva, o que me sensibilizou, né, mais nessa história, é como que uma pessoa vem ao mundo para cumprir uma jornada. E ele cumpriu com excelência a jornada dele de ensinar. E não só ensinar aqueles que estavam diretamente ali ligados a ele, mas todos nós que tivemos o privilégio de alguma forma,
ler um livro, ter contato com ele, aprender sobre essa metodologia, essas teorias dele. Para mim foi um privilégio enorme, uma mudança completa na minha vida. Ele, então, né, cresceu, se dedicou à psicologia, ao ensino e foi preso na Segunda Guerra. E nesse momento ele ficou um tempo preso, mas conseguiu fugir, foi para Israel e voltando para Israel passou para aquela situação muito difícil ali, né? Recebendo as pessoas muito debilitadas pelo que elas estavam passando com a guerra. E naquela época, o que existiam eram os testes de QI. Os testes de QI, eles eram, naquela época, considerados, a inteligência era considerada como fixa e estável, né? Como se você não pudesse melhorar sua capacidade de aprendizagem. Você tinha uma capacidade de manter ela a vida toda. Só que o Feuerstein conhecia muitas daquelas pessoas que vinham, que chegavam em Israel, porque eram contemporâneos, eram amigos dele que também tinham sido presos e que tinham conseguido passar por aquilo e sair dali. E voltavam para Israel. E ele olhava aquelas pessoas, fazia o teste QI, e os resultados davam baixíssimos, davam inferiores. E ele olhava e dizia: Não, mas eu conheço essa pessoa. Essa pessoa não tem só essa capacidade. Né? E ele começou, então, ir contra esse paradigma da época, né? E criou um novo paradigma, e inclusive uma das teorias dele é a teoria de modificabilidade cognitiva estrutural, em que ele já naquela época, onde toda a ciência dizia que a inteligência era estática, ele dizia que não, que existia uma condição, uma capacidade, existia a possibilidade de modificação da estrutura cognitiva e a gente, sabendo, poderia avançar nesse processo. E ele então começou a construir os instrumentos pelos quais ele ia conseguir aplicar numa grande população, porque era uma grande população que vinha, que ia para Israel assim, e depois ele continuou com o pessoal que voltava de Israel ou que ia para Israel da África, outras populações, e ele continuou fazendo esse trabalho. Ele fez o doutorado em Sorbonne e continuou desenvolvendo. Ele foi discípulo de Piaget, mas desenvolveu a teoria dele um pouquinho mais para a interatividade, um pouquinho mais para a necessidade do ser humano, e da mediação a partir de ser humano para ser humano, não só de uma ferramenta para o humano, mas ele deixa bem claro a importância de um outro humano na vida da pessoa para que ela desenvolva mesmo as suas potencialidades, né? Não parcialmente, mas completamente as potencialidades. E ele, então, foi desenvolvê-lo. Ele levou 25 anos desenvolvendo os instrumentos do programa de enriquecimento instrumental. Por quê? Porque ele tinha que atingir muita gente. Ele tinha que atingir judeus de todas as partes do mundo, que por mais que tivesse a cultura judia, tinha ensinos, né? Tinha escolaridades diferentes, tinha sido exposto a conteúdos diferentes, de forma diferente, e então ele tinha que fazer um programa que atendesse ao máximo de número de pessoas. Então, eles criavam instrumentos, eles faziam a mediação, eles tiravam, eles colocavam páginas, eles ajustavam, eles testavam novamente e passavam por toda essa triagem até conseguir chegar nos instrumentos que hoje a gente usa, que são materiais de lápis e papel, mas que o que sobressai mesmo é a mediação, que é a experiência de aprendizagem mediada, que é a outra teoria do Feuerstein, tá? A experiência de aprendizagem mediada é uma teoria que mostra como a pessoa deve intervir para conseguir desenvolver
no máximo as potencialidades, as habilidades, até alcançar competências no outro, tá? E o que eu fico assim muito, eu acho incrível é que, por exemplo, quando eu pego a teoria dele e estudo a neurociência, o que que eu percebo? Que essa teoria que foi criada lá nos anos 50, 60, 70, né, foi desenvolvida nesse período, ela se encaixa perfeitamente nas comprovações científicas de hoje da neurociência. Entendeu? Então ele já aplicava lá, mas só agora é que essa comprovação está acontecendo, porque agora a gente tem instrumentos para conseguir medir melhor, né? A gente tem máquinas, a gente tem ressonância magnética para fazer as pesquisas e garantir que aquele resultado realmente aconteceu, né? Então, lá ele dizia que a inteligência é flexível. Hoje a gente sabe que existe gênese de neurônios em algumas áreas do cérebro, durante a infância e adolescência, bastante, mas depois em algumas áreas ainda se continua havendo essa modificação. E que a modificação sináptica mesmo, ela acontece a vida toda. E ele dizia, é necessário estimular, porque é possível melhorar, avançar, mesmo com as crianças com dificuldade, como com os adultos idosos. Ele sempre existiu. Ele era de um otimismo, mas um otimismo realista, aquele otimismo em que você se baseia naquelas questões em que criam uma proposta de intervenção que realmente dê resultado, tá? Então, ele continuou, ele foi tão fantástico, ele chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz, de 2012, se não me engano, tá? Então, ele foi realmente uma pessoa, assim, muito relevante, muito importante, dentro desse processo de aprendizagem, eu acho que ele é fundamental para qualquer professor, para qualquer psicólogo que queira trabalhar dentro dessa linha do desenvolvimento cognitivo. E aí, né, dentro da minha caminhada, chegou um momento em que eu já tinha feito alguns cursos que era possível fazer no Brasil, aí eu tive que ir para a França, tive que ir para Israel, e lá eu tive o grande privilégio de conhecer o professor Feinstein, né, que foi uma alegria, assim, maravilhosa. Eu lembro que lá, gente, na hora, quando a gente tinha aula com ele, ele enchia um auditório. A gente com aqueles fones de ouvido, né? Porque era tudo tradução simultânea e era gente de tudo quanto é nacionalidade, de tudo. Falava-se todas as línguas ali. E a gente corria lá tentando pegar os melhores lugares para ficar mais perto, para poder observar os detalhes, para ver como ele fazia. E, gente, que aulas! Que aulas! A gente sentava, parece que ele hipnotizava a gente. A gente ficava querendo captar cada movimento, cada fala, cada cuidado, cada interpretação, cada movimento que ele fazia, cada atenção que ele dava para aquelas crianças, porque ele dava aula, às vezes ele dava aula teórica, mas ele dava muita aula prática. Então ele ia fazer a mediação para a gente ver, né? Porque a gente já tinha estudado a teoria, a gente já tinha as teorias, né? A gente já tinha aplicado. Então, ele ia enriquecer a nossa mediação. Era uma coisa fantástica. A- o auditório ficava em silêncio. Era uma, um silêncio sepulcral, sabe? Ninguém falava nada, todo mundo vidrado nele ali. E ele ia fazendo de uma tal forma, e ele ia envolvendo a gente, envolvendo, e a gente só chegava à conclusão para fechar toda aquela sessão no último segundo, de tal forma que ele não tinha um para sair ao banheiro durante uma aula dele. Era fantástico. E a gente, então, eu tive esse privilégio. Ele tinha uma intencionalidade fantástica e ele não precisava concluir,
porque as ações dele, a proposta dele, a forma com que ele fazia com que as crianças mostrassem o que ela tinha aprendido, como elas tinham feito, quais seriam as propostas ali para que elas iam levar para as aulas, para a vida. Conforme elas iam falando sobre aquilo, a gente entendia perfeitamente cada movimento que ele tinha feito com essas crianças e por que ele tinha feito cada pergunta, tinha esperado cada momento. Eu lembro de uma vez que ele estava mediando duas crianças e eram dois pré-adolescentes e um era muito mais comprometido que o outro. E quando eles começaram a fazer a tarefa, o Feuerstein percebeu que um ia fazer a tarefa muito melhor que o outro. Aí ele puxou um caderno e colocou em pé, de forma que um não via o resultado do outro. Porque ele não queria a comparação de um com o outro, mas dele, das capacidades de cada um com ele mesmo. Né? Então, assim, todo esse cuidado, toda essa atenção, toda essa intenção era sempre deixada muito claro, mesmo que ele não falasse tão abertamente isso. É, E tudo isso, a neurociência hoje mostra comprova como estimulador da aprendizagem, né? Então, a neurociência hoje fala que os melhores programas para desenvolver a inteligência, para desenvolver a aprendizagem, são aqueles programas em que tudo está muito bem relacionado, tudo tem um começo, meio e fim, tudo tem uma trama de tal forma a chegar a um objetivo. E o programa, ele é todo assim. Ele tem 25 instrumentos com objetivos específicos, com fases específicas, que você pode mesclar, mas com objetivos muito claros para a gente trabalhar. Também existe, por exemplo, o Feuerstein, quando a gente propõe uma atividade, a gente sempre leva a criança a buscar a novidade, a se encantar com aquilo que ele está fazendo e está falando, né? Com aquilo que ele está trazendo. Então, hoje a neurociência mostra que esses aspectos da surpresa, da da ideia, né, daquela lâmpadazinha que acende na cabeça da gente quando a gente relaciona duas informações e chega numa terceira, que tudo isso favorece muito a aprendizagem. Então, ele foi um grande antecipador do que a neurociência hoje, né, está aí deixando muito claro. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho é, da, da um pouquinho, vou compartilhar com vocês a tela para mostrar um pouquinho da teoria, das teorias e de algumas características que ele tem dentro da proposta do PEI, do Programa de Enriquecimento Instrumental. Deixa eu abrir aqui, tá aqui. Tá indo? Chegou? Chegou sim, abriu. Pronto. Então, eu vou falar um pouquinho dessa abordagem maravilhosa que ele criou, tá? Essa abordagem do Programa de Enriquecimento Instrumental. Deixa eu só- Vamos ver. Não passou, né? Tá no primeiro slide, da É, abertura. peraí, vamos voltar lá. Vamos ver o que que foi. Não, funcionou. Foi. Beleza. Então, existem os critérios de mediação, né? E esses três são os universais, então ele vai trabalhar muito com o quê? O professor, aquele mediador, aquela pessoa que está ali para ajudar a criança a aprender, né? O mediador, ela vai ter sempre que ter uma intencionalidade. Então não pode ser uma coisa solta, ela não está ali só para ensinar um conteúdo. Isso é uma característica do PEI, né? Não é só aquele conteúdo específico, embora pudesse ser, mas ele sempre vai além essa intencionalidade. Então, o professor tem que saber, e hoje a neurociência fala muito
da aprendizagem ativa, ou seja, para aprender mesmo, você tem que fazer algum esforço mental. E o Feuerstein já trabalhava com a reciprocidade. O que que é isso? Ele, me- ao mesmo tempo que o mediador, ele tem que ter uma intenção pelo que ele está fazendo, ele também tem que ter a reciprocidade do aluno, da pessoa, da criança que é mediada. Porque se ela participa, ela está envolvendo a atenção. Ele vai trabalhar com significado. O significado tem muita relação com a emoção, com como ele se envolve com a atividade, né? Então, é ideal que essa atividade seja envolvente. E como eu já falei em relação à transcendência, é que não é só trabalhar o conteúdo em si. Então, se eu trabalho matemática e se eu erro na matemática, se eu tenho dificuldade de matemática, eu vou trabalhar também a minha emoção diante do meu erro, como eu me relaciono com esse erro, como eu posso fazer para superar esse erro, como eu posso fazer para que esse erro seja só parte efetiva da minha aprendizagem e não seja um carimbo de fracasso. Certo? E a gente vai trabalhar, o erro é uma das questões que a gente trabalha muito no PEI, de tal forma que esse processo, ele é comum, ele é aceito e ele enriquece o nosso trabalho, tá? Outra coisa que eu acho fantástico também nele é que ele trabalha muito com a diversidade. Então, assim, é muito fácil. O Feuerstein fez alguns grupos muito interessantes enquanto ele trabalhava. Um dos grupos que ele fez foi um grupo de avós com crianças, tá? Então, ele ensinava os avós, ao mesmo tempo que ele mediava os avós, ele ensinava os avós a mediar as crianças. E esse grupo deu muito certo. Por quê? Porque existe muito carinho, muito amor, muita dedicação. E ele, também já falei do otimismo dele, e ele, como uma pessoa sempre muito otimista em relação à aprendizagem, ele sempre acreditou que era possível e ele sempre estimulou essa capacidade nas pessoas. Então, ele sempre envolveu e para as pessoas acreditarem naquele avanço. E hoje a neurociência mostra que já fez algumas pesquisas em que, quando o professor acredita que o aluno consegue avançar, aquele aluno avança mais. Olha que incrível, né? Então, se o professor já não acredita anteriormente, ele acaba não se dedicando tanto e, consequentemente, a criança também, eu falo criança, mas a criança, adolescente, adulto, tá? Também acaba não alcançando aquele resultado que poderia ter. Então, isso é muito importante. E a neurociência já fez várias pesquisas em relação a isso e vem só garantindo que isso realmente acontece. Tem várias pesquisas interessantes em que eles colocam grupos onde os professores eles chegam a avaliar, né, as habilidades da criança, e uma criança muito mais inteligente que a outra, e ele diz para o professor que o resultado foi inverso, que a criança que é mais inteligente não é tão inteligente, e que a criança que tem mais dificuldade é a mais inteligente. E aí o professor acaba se dedicando para essa criança que não é tão inteligente e acaba equiparando ou até fazendo essa criança menos inteligente avançar ainda mais. Então, isso já está bem comprovado, essa dedicação ela é importante dentro do processo de aprendizagem e é uma das crenças que o Feinstein propõe para os professores quando vão fazer. E a gente realmente, assim, você colocando em prática, não tem como você não acreditar nisso, porque o processo, ele acontece. E você vê os avanços e você se envolve com essas pessoas e se envolve com essa proposta e tem os objetivos e tem os resultados. Eu vou mostrar para vocês agora é, um videozinho, vou interromper aqui para não ficar muito cansativo, eu só falando. Vou mostrar um videozinho para vocês, dessa mãezinha aqui.
filho com 11 anos, né? Que foi quando eu fui para o doutor Alcélio. Tá ouvindo? Estamos ouvindo, mas a imagem não entrou, tá na imagem do slide ainda. Deixa eu sair do... Tens que descompartilhar. Isso, e É, agora para entrar compartilhar de outra. novo. Oi? Ok? Perfeito, agora foi. Então, vou colocar no começo. Eu descobri o déficit de atenção no meu filho com 11 anos, né? Que foi quando eu fui para o doutor Alcélio, neurologista, e ele me informou que o gato tinha que estar usando a medicação, né? A Ritalina. Aí eu fiquei meio contrariada, porque eu sei que é uma medicação pesada, eu não tinha intenção que meu filho ficasse tomando aquilo pro resto da vida, e aquilo me deixou agoniada. E quando eu soube desse tratamento, eu resolvi procurar para aliar ao tratamento medicamentoso. E veja bem, eu fui para a CEDIB, né, fiz a anamnésia com a Tereza, e falei para ela da minha frustração em ter meu filho usando medicação para o resto da vida, como o neurologista me falou. E aí ela me orientou que eu continuasse com a medicação e fizesse a terapia com ela. Foi o que eu fiz. E ele ficou lá fazendo a terapia. Em 1 ano e meio, meu filho largou a medicação controlada. E eu continuei o tratamento com ela em torno de 3 anos. Normalizou tudo, o eletro do meu filho, tudo. E hoje eu tenho o maior prazer em divulgar o trabalho da Tereza, porque realmente é fantástico. O que me chamou a atenção na CEDIB? Primeiro, o acolhimento da Tereza com o paciente, a paciência, né, a dedicação. E fora isso, a tecnologia, que na época do meu filho, ela tinha trazido de Israel. Só ela fazia esse serviço em Brasília. Então, vocês podem perceber que é um trabalho que dá resultado. Isso empolga a gente, né? Nada como uma resposta dessa. Esse menino saiu de lá, ele já estava no ensino médio, fez o ensino médio, fez advocacia e hoje é um advogado de renome aqui em Brasília, né? Passou por isso, mas superou, tá? Então, essas questões, elas fazem com que a gente fique muito empolgado com o resultado que a gente pode conseguir com uma mediação bem feita de crianças, mesmo com dificuldade de aprendizagem, e até crianças com deficiências mesmo, tá? Por exemplo, eu tenho crianças, hoje já não são crianças, né? Até hoje, essa menina que está comigo, uma menina que entrou conosco, ela tinha o quê? Uns 12 anos, mas ela tinha uma dificuldade de memória muito acentuada. Então, a gente começava a fazer o trabalho com ela, e se ela saísse, fosse ao banheiro, quando ela voltava, a gente ia começar tudo de novo, porque ela já tinha esquecido todo aquele processo, tá? A memória dela era muito comprometida. A gente foi insistindo. Na época eu conversei com a mãe, eu falei, olha, eu não sei até onde a gente vai chegar, porque realmente a dificuldade dela é memorizar, gravar, né, reter aquele conteúdo é muito difícil, é muito complicado, mas vamos lá, vamos fazendo. E hoje ela faz faculdade de administração, tá? Esse ano ela vai se formar e ela vai se tornar uma administradora de empresas. Então, é um trabalho que ele é longo, ele é persistente, ele exige o caminhar, né? Quando o processo é assim mais severo, né? Quando a criança é mais comprometida, mas isso empolga a gente, porque não tem recompensa maior do que você olhar para trás e ver e lembrar daquele caso em que aquela criança quase não conseguia ter uma aprendizagem contínua, e hoje uma menina que, se você conversar com ela, você não tem a menor noção do que ela passou, tá? Então, existe todo esse processo.
Aconteceu também com meu pai, e eu acho que isso me deixou assim ainda mais agradecida com o Feuerstein, que chegou um determinado momento da minha vida, em mais ou menos um mês e meio, meu pai perdeu muito da questão cognitiva. Ele teve uma baixa muito grande. Ele é farmacêutico, então ele conhecia um monte de substância, o nome dessas substâncias todas, como elas funcionavam. É uma pessoa com uma boa capacidade cognitiva. E de repente ele foi perdendo, perdendo, até que ele sentou na mesa, e foi assim, muito rápido. Ele sentou na mesa um dia, a gente conversando, e ele balançando a cabeça, como se tivesse tudo correndo bem. Só que aí eu fiz uma pergunta, eu fiz duas perguntas para ele. Aí ele respondeu a última. Respondeu direitinho e tal. E eu falei, aí isso, pai. Aí ele respondeu, eu falei, uai, por que que ele não respondeu as duas? Aí eu comecei a mexer mais e eu vi que ele estava muito, muito, muito mais comprometido do que eu poderia imaginar. Naquele momento, a minha mãe ficou doente e ela precisava, fazer uma cirurgia. Então, meus pais moravam numa chácara, eles já não eram tão novinhos assim, a gente pensou, e meu pai, que eu vi que estava naquela condição, eu falei, não, ele não pode ficar na chácara sozinho, eu vou ter que levar ele para casa. Aí eu levo ele para casa e eu já sei o que eu vou fazer. Aí o que eu fiz? Apliquei o PEI intensivamente com ele, todos os dias. Todos os dias. Gente, ele estava tão comprometido que a minha irmã, ela mora aqui do lado, numa quadra que deve dar assim uns 600, 700 metros de distância. Se você sair do meu prédio e seguir em frente reto, você chega lá. Meu pai não conseguia chegar até a casa dela sem se perder. Ele olhava para o chão e ele seguia a calçada. Se a calçada fizesse a curva, ele ia junto. Meu filho também fez o peito, né? Já pequenininho, já coloquei, não, vamos fazer aqui. E aí ele já conhece bem a mediação. A mediação para ele é uma coisa natural. Desculpa, uma coisa natural. Então, eu expliquei, primeiro eu peguei meu pai, levei, fiz toda a mediação do caminho. Depois eu mostrei para meu filho, hoje eu conversei com ele para lembrar da época que foi, né? Ele estava assim, entrando, devia ser primeiro ano do segundo grau, né? Do ensino médio. Aí eu expliquei, ele tinha mais tempo, eu estava trabalhando, mas ele estava em casa e ele ia ter mais contato com meu pai. Eu expliquei para ele como ele deveria fazer para fazer a mediação. Ele fez a mediação durante um tempo. Meu pai em casa eu fazia também a mediação com os instrumentos de PEI e com outras atividades. E meu pai começou a gostar. Ele ficou muito empolgado com as atividades. Então, muitas vezes eu fazia a mediação, saía de casa, quando eu voltava, ele ia comentar comigo sobre o que ele tinha feito, como ele tinha feito, o que que tinha dado resultado. E aí vocês já veem que ele já estava diferente de quando ele chegou. Ele já estava conseguindo concatenar as ideias. Foi muito engraçado, porque meu filho um dia ele falou: Mãe, meu avô já consegue ir sozinho para ver minha avó, que a minha mãe estava na casa da minha irmã. Aí eu falei: Bom, mas eu tenho medo de deixar e vai que ele dá um esquecido ali no meio do caminho e se perde. Aí ele pegou, botou um GPS no avô, com todo o celular dele e falou assim: Não, 2 dias eu vou com ele, só ele indo sozinho, eu só vou acompanhar. Agora eu vou botar o GPS e vou monitorar daqui. Então ele deixava meu pai ir sozinho e ficava monitorando. Quando ele chegava na casa da minha irmã, ele já sabia que estava lá e ele ia fazer as coisinhas dele. Então, eu tive essa, né, a condição de aplicar no meu pai, e hoje ele tem 93 anos. Entendeu? Então, assim, não tem preço, gente. Não tem preço você conseguir lidar dessa maneira, sabe? Conseguir esses resultados com as pessoas do mundo, mas com os seus entes queridos. É um trabalho, assim, fantástico. Tereza, tem uma série de perguntinhas aqui chegando, não querendo Vamos te lá. interromper, mas já te interrompendo. Não, eu percebi que você estava querendo alguma coisa, aí eu já dei. Falei, vai. Depois a gente retoma.
Não, mas eu acho que eu já falei bastante, porque se eu for falar de teoria, vai ficar chato. E não é a ideia. O mais interessante aqui é mostrar e tirar as dúvidas mesmo. Então, vamos pegar esse tempinho aí para ajudar, para fazer essas pessoas entenderem um pouquinho Então, mais. vamos lá. Tem uma primeira pergunta que é a seguinte: você falou bastante sobre essa questão de aplicar essas ferramentas com pessoas, crianças, idosos, etc., que têm algum tipo de comprometimento. Mas isso também não é aplicado, é a pergunta, em superdotados e outras pessoas? Como é que foi esse pulo para esse outro lado do espectro? Se você podia falar um pouquinho sobre isso. Interessante essa pergunta, muito boa, obrigada. É o seguinte, o PEI, ele não trabalha só as habilidades cognitivas, como eu falei no começo. Ele também trabalha o autoconhecimento e a forma de lidar com as emoções. E as pessoas que têm altas habilidades, a maior diferença, a dificuldade delas é a dificuldade social e a dificuldade de lidar com outras pessoas, né? A dificuldade, até uma certa dificuldade de empatia. E o Feuerstein trabalha isso com maestria, com os instrumentos, com alguns instrumentos especialmente, tá? Então a gente consegue, mesmo porque o mediador tendo a intencionalidade de trabalhar muito mais a emoção, o autoconhecimento, a tolerância, a empatia, ele mesmo usando a mesma página que ele pode usar para um deficiente conseguir alcançar a empatia, ele pode dar um nível de abstração extremamente maior e trabalhar com uma pessoa com altas habilidades. E funciona muito bem. Já trabalhei com pessoas com altas habilidades também, nessa linha, né? Com foco muito mais, né, nesse desenvolvimento social e emocional, e com muito resultado positivo também. Não estou te Perfeito, ouvindo. Isso. perfeito. Então, tem uma outra pergunta aqui, se você pode explicar um pouco, você falou os instrumentos, mas como é que são esses instrumentos? O que que é? Essa é a pergunta. É um jogo, é algo físico, é um quebra-cabeça? O que que são esses instrumentos? Se você poderia explicar um pouquinho mais É, isso. são folhas são instrumentos de papel. Geralmente a gente usa lápis ou não, tá? Porque às vezes é só a gente trabalha, por exemplo, tem os instrumentos de ilustração que a gente pode trabalhar só com a parte verbal. E a gente vai tirar dos instrumentos, mas o trabalho mesmo ele é todo verbal. E existem outros instrumentos em que você tem que usar lápis, né? Em que você vai fazer o trabalho. É, esses instrumentos que eu chamo, eles são, bom, para mim, eles são altamente divertidos, porque eles promovem um desafio e o mediador, ele vai fazer perguntas para fazer com que aquela pessoa desenvolva uma estratégia para vencer aquele desafio. E a gente sabe que o sucesso motiva demais, né? Você não fica repetindo uma coisa que você erra, erra, erra. Você repete aquilo que você acerta. E que você gosta de acertar, e aí você quer mais, e aí você quer mais desafio, e você gosta cada vez e se envolve mais. Então, as propostas são de lápis e papel, são propostas, podem ser propostas mais com o intuito de trabalhar mais a parte verbal, outras com o intuito de trabalhar mais o raciocínio lógico, outras com orientação espacial, outras com a habilidade de comparar, outras com a habilidade de classificar. E aí, essas propostas tem exercícios e tem, mas ela não, é como eu falei lá no início, ela não se resume ao resultado, a finalizar a página, mas ao processo de aprender. Então, por que que ao mesmo tempo que eu posso fazer com uma criança, a mesma página eu posso fazer com um adulto? Porque o adulto, ele vai analisar aquele processo de aprendizagem de uma forma muito mais profunda do que uma criança. Mas eu, como mediadora, eu vou entender aquele nível de raciocínio e vou aproveitar aquela condição infantil para fazer ele amadurecer e avançar dentro do processo dele, como eu posso ser muito mais
abstrata, muito mais complexa com um trabalho com o adulto em relação à aprendizagem e às emoções dele. Então, a dosagem, quem dá é o mediador, não é a proposta em si, tá? Meu irmão é engenheiro mecânico. Quando meu pai estava aqui, eu mostrei, olha só que legal o que meu pai está aprendendo. Ele olhou assim com certo desdém, sabe? Ah, isso é fácil. Falei, é fácil? Peraí. Aí eu peguei uma folhinha um pouquinho mais complicada e dei para ele, toma aqui, fácil. Vai fazer. Só que eu não fiz mediação, filho. Eu judiei, né, gente? Eu não ia deixar assim de graça aquele desdém dele. Não ia. Aí eu entreguei para ele, falou, ele até fez, sabe? Porque ele é danado esperto. Ele até fez. Eu falei, não é tão fácil assim, não. Eu falei, tô falando. Então, esse processo é muito interessante. Só que eu não fiz a mediação dele, não conversei sobre o processo de aprendizagem. Todo esse processo que eu fazia com meu pai, ele não viu, né? Mas é o que realmente dá o toque de desenvolvimento, tá? Tá, aqui tem uma seguinte, só para avisar para Sara, que ela colocou que precisa assistir, ela chegou no meio, tá, aqui do programa, e ela quer assistir desde o início. Sara, e todos estão vendo, fica gravado. Vocês entrem no canal, vocês vão ter o link, amanhã já está com a capinha, etc. A gente precisa esperar renderizar, mas fica gravado, então você pode assistir desde o início, e as outras convidados que também fazem parte desse ciclo sobre educação com diferentes abordagens, está sendo muito enriquecedor, muito interessante. Aqui tem uma pergunta que aí tu vai traduzir, porque a ignorância aqui tem, né? A Tainá perguntou o seguinte: se dá para utilizar a abordagem com essas ferramentas para quem tem TA, porque eu só conheço TDA, então TA eu não sei o que que é, TEA, tá? Entendendo? Tá, depois tu Transtorno do traduz aí espectro autista. espectro autista, É, ok. Não sabia que era esse. E o outro é TDL, transtorno déficit de. O é L eu isso. não sei o que que é. Pede para ela. Tá, Tainá, escreve aqui É, embaixo, eu devo usar enquanto com a outra Tereza explica, terminologia. Isso. explica do espectro Se dá para autista. usar. Bom, o espectro autista ele é muito variado, certo? Então, por isso que é um espectro. Então, a gente tem crianças muito comprometidas, como a gente tem crianças, pessoas com altas habilidades no TEA, tá? Então, dá sim para usar. A gente hoje tem o PEI básico, que é o PEI, porque ele é básico, porque ele trabalha as habilidades básicas. Ele ele foi criado para fazer emergir essas ações mentais que essas crianças têm dificuldade de naturalmente deixarem aparecer para aplicação do dia a dia, tá? Então, existe sim a possibilidade de trabalhar com espectro autista e também existe a possibilidade de trabalhar com outros transtornos. Existe a possibilidade de déficit de atenção, síndrome de Down. O Faes escreveu um livro, um dos primeiros livros que ele escreveu foi sobre síndrome de Down. Acho que Não Me Aceite Como Eu Sou, porque ele dizia que os pais olhavam naquela época as crianças e falavam assim, ela realmente não consegue, então deixa ela desse jeito. Ele diz, não, não me aceite assim, acredite em mim, eu posso mais, né? Então, essa é a ideia do livro. E ele vai, então, descrevendo ali como ele conseguiu desenvolver essas crianças. Então, é sim possível, tá? Trabalhar o PEI, existe vários níveis. Existe o PEI 2, que é um nível de uma complexidade maior. O 1, que é onde a gente começa, quando a gente vai aprender o PEI, a gente não começa pelas habilidades básicas. Por quê? Para você desenvolver uma criança com dificuldade, você tem que já conhecer muito sobre o trabalho. E o trabalho com uma criança com uma deficiência, ele é muito mais profundo, ele é muito mais detalhista. Você tem que conhecer os detalhes do processo de aprendizagem para estar atuando da forma correta, no local correto, com a intencionalidade adequada, certo? Então,
primeiro, os cursos, primeiro a gente faz o PI1, que ele fala um pouco da teoria, ele inicia o conhecimento sobre a forma de atuar sobre o processo de aprendizagem. E aí depois você pode, então, fazer o PI2, que é um trabalho mais desenvolvido dentro de uma abstração e uma complexidade maior, ou fazer o PEI básico, que para o mediador, né, ele vai aprofundar mais dentro do processo, mas, vamos dizer assim, destrinchando as habilidades cognitivas para que a pessoa consiga lidar melhor com as dificuldades e estimular melhor essas pessoas. Então, existe sim a condição de trabalhar com o PEI, tanto com a dificuldade de aprendizagem, como com altas habilidades, como com as deficiências efetivamente. Então, Perfeito. Bom, a Tainá explicou aqui para nós, o TDL seria transtorno de desenvolvimento de linguagem, então a parte da linguagem, e perguntou sobre dislexia. A gente já está chegando nos finalmente, então eu vou emendar com uma outra pergunta, que essa é uma pergunta bem específica, né, da Tainá, e eu acho que a minha a próxima pergunta aqui que chegou, que eu vou passar, pode ser já uma resposta para a Tainá. Ah, eu só vou ler aqui que a Lígia Burati está colocando, que ela fez o curso e aplicou em crianças com TA, né, com autistas, nível 1, e disse que o resultado foi muito bom, foi muito produtivo. A uhum. pergunta justamente de várias pessoas é, muito bem, eu quero estudar, eu quero conhecer mais a abordagem do Forrestin, como é que eu faço para estudar? Não tenho como ir nem para a França, nem para Israel. Onde que eu estudo? Nós estamos dando um curso de PEI que vai começar agora em março, né? Dia 10 de março, se eu não me engano, e ele é online. Excepcionalmente, esse curso é online. Então, aproveitem. Entre em contato aí, ó, Sim, maravilha, maravilha. cedinho.com.br, lá você vai encontrar o nosso curso. Então, e aí podem entrar em contato direto com a Tereza para esclarecer Sim, todas essas dúvidas que são bem específicas. A ideia aqui do programa é sempre essa, despertar curiosidade para que as pessoas interessadas possam avançar, não é? A Bruna está perguntando quantas partes, quando é que começa o trabalho de mediação, a partir de que nível. Bruna, você vai lá entrar em contato e depois tu volta no próximo programa e vai colocar aqui para nós as respostas. Tu mesmo vai nos esclarecer quantas horas, quantas partes, e você fazendo o curso vai dizer: já estou adotando o sistema. Tereza, dá um último recado, pessoal. Não saiam daí que eu vou fazer a chamadinha para o nosso próximo encontro. E quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, dê o seu like, seu joinha, que é super importante para esse programa alcançar mais pessoas. Muita gente não conhece, nunca ouviu falar, e realmente é sensacional, como eu comentei, eu conheci ele pessoalmente, um encanto de pessoa, né, que ele era, e uma pessoa assim, de uma empatia, de um coração, uma coisa impressionante mesmo. E de ideias brilhantes. Eu vou contar uma tá. que ele me contou, e eu acho que tem um vídeo, até a Tereza deve conhecer, mas como você consegue dar soluções que resgatam a autoestima e colaboram para uma melhoria do mundo e para as pessoas ficarem mais felizes? Ele teve a seguinte ideia: você tem as pessoas idosas, bem idosas, às vezes em asilos, em abrigos, em casas, não é, de acolhimento, e essas pessoas idosas, elas têm toda uma movimentação mais lenta, mais vagarosa, faz parte do processo de envelhecimento, um desacelerar. O que que acontece com quem está no pico da sua idade adulta, o jovem adulto? Não tem paciência. Vai, come logo, anda mais rápido. Oh, vamos nos atrasar, vamos perder o carro, vamos perder a hora e tal. A pessoa não tem paciência com quem é idoso. E aí, qual foi a ideia dele? Pegar os jovens com síndrome de Down, tá? Que é também um espectro, né? Aqueles que teriam essas condições, e capacitá-los para
ficarem juntos com esses idosos, porque quem conhece síndrome de Down, eles têm uma paciência infinita, são mais lentos, devagar. E fez isso. Então, o pessoal com síndrome de Down ia nos asilos, dançava com os velhos, com os idosos ficavam super felizes, os jovens mais felizes ainda, porque viam que aquele trabalho deles era importante, e é. Então, assim, é uma ideia que quando você olha, como é que ninguém pensou isso antes? Como ninguém pensou isso antes? Uma ideia maravilhosa. Então, ele tinha isso, não é? Bem esclarecido. A Eliette está reclamando, que ela não teve as perguntas respondidas, mas a gente não vai deixar então sem responder. Eliette, deixa eu pegar ali. Ela fez um comentário que é o seguinte: o instrumento de ilustração é mais aconselhado para as crianças menores. É isso? Eu estou Não, transformando numa pergunta. Então, a Tereza vai responder essa pergunta sobre essa ferramenta, que deve ser uma das folhas, não é? Que deve ter é, ilustrações, se sim. isso é só adequado para crianças ou também para outras idades. Pode responder, Tereza. Os instrumentos de ilustração, eles trazem essas imagens que são inusitadas e eles trazem uma sequência de imagens. Então, ele trabalha tanto o reconhecimento da imagem, como também o processo. E a gente vai trabalhar com essas pessoas, toda a questão de criar hipóteses, o que pode estar acontecendo depois, porquê, onde ela encontrou dados de realidade que mostram que aquela projeção futura pode ser verdadeira ou não. Então, veja bem, quando você trata, quando uma pessoa é ansiosa, muitas vezes o que que ela faz? Ela é, projeta catástrofes na vida dela, não é? Então ela pensa, ai, amanhã, quando eu for para tal lugar, não vai dar certo, vai acontecer isso, aquilo, aquele outro. Aí no outro dia ela vai e tudo normal, não acontece nada. Então, ela faz uma projeção sem se basear em dados de realidade. Então, quando a gente vai trabalhar ilustrações, uma das formas de trabalhar a ilustração é trabalhar o que temos ali, quais as possibilidades futuras e como a gente vai trabalhar essas hipóteses para a solução, no caso, se tiver problemas, para a solução de problemas, ou para até conseguir antecipar com mais precisão o que pode vir realmente a acontecer. E ele também tem alguns que são mais divertidos, são páginas mais relaxantes, que o mediador pode ali sacar em momentos estratégicos do trabalho. Então, geralmente eu uso muito ilustração quando aqueles meninos chegam assim, essas ilustrações mais divertidas. o- e na diversão, veja bem, na diversão você tem suposições que você pode fazer que não são tão claras. Existe também a necessidade de um raciocínio que não é tão óbvio, né? E eu gosto de trabalhar isso depois de uma semana, por exemplo, em que o menino teve um monte de prova. Aí ele chega lá no consultório só a capa do Batman, sobrando quase nada. Aí eu falo, como é que você tá? Ele falou, ai, Tereza, fiz uma prova de matemática e física hoje. Eu falei, pode deixar. Hoje a gente vai fazer um trabalho leve. E aí eu saco uma página dessa e a gente vai se divertir. Às vezes a sessão é só de risada, mas eu sempre tenho a minha intencionalidade ali. Então, às vezes, até nessa página, é mostrar para ele uma estratégia para, num momento de cansaço, ele recuperar a energia. Entende? Então, é como eu falei, não é só o que ele vai fazer na página, mas é uma descoberta, é uma autodescoberta sobre como ele funciona e quais as atitudes que ele pode ter na vida nos momentos em que aquela estratégia vai ser funcional para ele, vai dar um resultado positivo. Então, não é porque a ilustração que ela é para criança. Tudo depende da da experiência de aprendizagem mediada, explorada pelo mediador, entendeu?
Maravilha. Eu vou pegar outra pergunta que foi feita, não é, Ah, pela Eliette, emendando com uma do Rodrigo, para tu finalizar, eu acho que como uma síntese de tudo que tu falou no programa, tá? Que eu acho que fecha bacana e vai responder, então, claro, fazendo essa síntese. A Eliette pergunta: como trabalhar o PEI com crianças com dificuldade de aprendizagem? Tá? E o Rodrigo Vilela, ele coloca que é interessante também mostrar que o PEI não deve ser uma ferramenta associada só para tratar transtornos, mas inclusive para aplicação com empresários, em é empresas, verdade. etc. Então, eu É, acho que podemos aproveitar essas duas intervenções magníficas, tanto do Rodrigo quanto da Eliette, para fazer esse fechamento. é isso Vamos mesmo. lá, Tereza? Então, é essa profundidade, é esse foco dado pelo mediador que determina, né, a, que tipo de público ele vai atender. Então, se eu estou atendendo empresários que têm foco no networking, ou foco na produtividade dos funcionários, ou foco em reconhecer quais as habilidades do funcionário para poder colocá-lo numa posição em que ele vai ser mais produtivo, quando eu estou trabalhando os instrumentos de PEI, nós vamos dar foco nessa descoberta dessas habilidades. Já quando eu estou trabalhando um deficiente, eu vou, como eu falei em relação ao PEI básico, trabalhar aqueles pré-requisitos da atenção. Então, eu vou trabalhar observando uma tarefa, perguntando o que que tem aqui, o que que você encontrou aqui, quais são as informações relevantes disso aqui. Então, são níveis de abstração muito diferentes. E quem dá esse tom? A minha intencionalidade, lógico, né? A demanda do paciente ou do cliente, né? Ou do profissional, no caso, um empresário, e a minha intencionalidade em como eu vou fazer com que ele alcance aquelas habilidades que ele quer ter. Como ele reconheça como ela funciona nele mesmo e como ela funciona nos funcionários. Então, eu vou dando eu vou fazendo, né, essa diferenciação. Agora, a atividade em si, ela pode ser muito parecida com um ou com outra. É porque vocês pensam assim, o deficiente não vai fazer uma atividade complexa. O deficiente, ele tem o PEI básico. O PEI básico nem sempre eu aplico para adulto, embora tenha algumas habilidades. Por exemplo, eu tenho um instrumento de PEI básico que é como lidar com violência. Então, se eu tenho um adolescente que é mais agressivo, eu vou usar o instrumento de PEI básico com nível de abstração do adolescente e eu vou trabalhar a agressividade com ele, para diminuir a agressividade dele, para a autorregulação dele, tá? Embora ele, a princípio, seja um instrumento infantil. Como eu tenho um instrumento que é de nível, seria um instrumento para desenvolver organização espacial, mas eu consigo desenvolver empatia com ele. Então, se eu tenho uma pessoa com altas habilidades, eu vou trabalhar a orientação espacial para desenvolver empatia. É muito difícil para quem não conhece entender como é feita essa mediação para que isso seja possível. Mas o mediador ele vai aprender dentro dos processos e quanto mais ele se aprofunda na teoria, mais ele consegue construir esse processo intencional que vai levar a pessoa a avançar, né, a adquirir essas habilidades, a desenvolver, a gente chama de desenvolver funções cognitivas e alterações mentais capazes de formar essas habilidades e alcançar essas competências, tá? Então, eu quero agradecer. A linguagem também, tinha alguém falado de linguagem de dislexia, também a gente trabalha, tá? E eu quero agradecer muito estar aqui,
né? O privilégio de estar aqui, gente, numa comunidade judaica, para falar de um judeu maravilhoso, brilhante, excepcional, que foi o Foz. Eu quero agradecer muito vocês, foi um prazer enorme, é sempre um prazer enorme falar dele, mas aqui com vocês é especial. Muito obrigada. Teresa Pita, psicopedagoga, neuropsicóloga, com especialização em psicomotricidade e biofeedback. Ela também é especialista em reorganização do sistema nervoso autônomo, formada no programa de enriquecimento instrumental de Feuerstein, pelo The International Center for the Enhancement of Learning Potential, em Israel e França. É uma palestrante requisitadíssima, foi difícil eu conseguir um espacinho na agenda dela para estar aqui com você, para compartilhar sua experiência, seu conhecimento, tudo que ela faz, que é fantástico, vocês vão ficar encantados. Ela também é formadora de especialistas nesse programa desenvolvido por Feuerstein. Teresa Pita é diretora do CEDIB, Centro de Desenvolvimento da Inteligência, que trabalha com tecnologias inovadoras nas áreas de saúde mental e performance cognitiva. Bom, não para de chegar pergunta, mas eu vou ter que encerrar, gente. Eu Entre em prometo. contato com a gente. Exatamente, eu digo assim, tem umas perguntas, eu prometo que eu encaminho aqui para a Tereza e a gente posta nos comentários do vídeo, tá bom? As Sim, perguntas que não foram respondidas. Então, vocês retornem para ver no vídeo, eu vou encaminhar para a Tereza, ela responde e a gente coloca nos comentários do descritivo do vídeo, que isso eu faço amanhã, tá? Não tem como fazer durante o programa, depois que ele finaliza, amanhã eu faço o descritivo e aí vocês a Tereza manda a resposta, eu coloco no descritivo, tá bom, gente? Eu vou me despedindo também aqui, passamos bastante do horário, porque ficou super interessante, mas o nosso ciclo continua. Na próxima terça, dia de educação. Eu estou ainda ajustando o participante, que provavelmente vai ser o reitor da Universidade do México. Muito obrigada, Tereza, foi fascinante, muito bacana mesmo. E então, nós nos vemos na próxima terça-feira, dia de educação. Tchau!